Olá, família do Mediadores Brasil. Nessa série de entrevistas que nós fizemos com personalidades do mundo da mediação, dos meios consensuais, da comunicação não violenta, hoje nós temos a grande satisfação, uma honra receber aqui uma das pessoas que a minha experiência, a minha caminhada, a minha vivência nesses caminhos, na estrada da mediação, me oportunizaram conhecer. Foi um evento que nós estávamos em Santa Catarina, quando então encontrei Jefferson Capelari. Já havia, sim, visto falar dele, já tinha, inclusive, tomado conhecimento sobre os diversos livros que ele tinha escrito. Todavia, não tinha tido até aquele momento a oportunidade de conhecê-lo. E quero dizer para vocês que embora a gente sempre formule algumas ideias sobre um autor de um livro ou sobre alguém que a gente em algum momento encontrou num vídeo, num áudio, em qualquer meio aí de comunicação, conhecer a pessoa pessoalmente nos traz a oportunidade de nos conectar de uma forma muito autêntica com a energia dessa pessoa. E quero dizer para vocês que foi um momento muito especial para mim encontrar Jefferson Capelari. Encontrei ali uma pessoa preocupada em trazer informações, em trazer seu conhecimento acerca de toda a sua jornada de estudos, sobretudo na área da comunicação não violenta. Mas, amigo Jefferson, e se me permite chamá-lo assim, eu não quero aqui te apresentar porque com certeza eu não encontraria as palavras mais adequadas. Então, quebrando um pouco a rotina que eu costumo iniciar esse bate-papo nessa série de entrevistas com os meus convidados, eu vou te fazer uma primeira pergunta. Quem é exatamente Jefferson Capelari? E não apenas no perfil profissional que rapidamente abordei aqui, mas nos diversos perfis que você entende viável e possível aí nos trazer. Oh, gratidão, Henrique. É uma alegria imensa, né, poder compartilhar nesse nosso encontro. É uma pergunta extremamente desafiadora também. É, na verdade, antigamente eu tinha e ainda permaneço com um slogan que eu criei, que é assim, um conhecimento para a evolução humana. Essa é a minha obsessão, né? É fazer com que as pessoas, inclusive porque a gente, quando fala para alguém, a gente fala para a gente também, é fazer com que elas compreendam essa dinâmica de ter um conhecimento para sua própria evolução. E nós precisamos muito disso, né? Então, essa é uma forma de obsessão, é um estudo constante, um aprendizado constante. Então, esse é o meu norte, esse é o meu caminho, né? De buscar. A minha mãe, eu lembro que a minha mãe me dizia uma coisa muito interessante, porque, embora minha mãe tenha sido educadora de português, ela olhava eu comprando livros e livros e livros, ela dizia assim: meu filho, para que tanto livro, meu filho, né? E eu disse: ah, mãe, aí hoje ela estaria orgulhosa, né? Porque ela faleceu há um ano, então eu teria orgulhosa de dizer, puxa vida, olha, meu filho aí já está escrevendo o seu 10º livro, né? Então, quer dizer, não é por mim apenas, ou para mim apenas, é pelas pessoas, né? De ver que aquilo que você aprendeu e que você está contribuindo com as pessoas fazem a vida delas de forma diferente, né? Outro dia eu encontrei uma pessoa que me disse, lá de Manaus, inclusive, né? Olha que incrível, esse Jefferson, o que você disse mudou minha vida. Eu digo, incrível isso, né? Você às vezes não tem nem noção do que causa tanto impacto na vida das pessoas. Então, isso é o que é o propósito, é uma busca de dar sentido à vida, né? Como diz o Viktor Frankl, né? O conhecimento precisa circular para que ele faça sentido, né? Sim, sim, precisa circular, é importantíssimo, Perfeito, perfeito. né? Jefferson, deixa eu te perguntar uma coisa. É, enquanto mediador, eu tenho percebido o movimento de algumas instituições para eu vou usar aqui uma expressão, para um encaixotamento da mediação, a fim de atender os interesses dessas instituições. Então, se Sim, cria, né, se engessa a mediação como um roteiro pré-definido que deve ser rigorosamente seguido
Para se chegar a um objetivo específico, muitas vezes aí chamam esse objetivo de acordo, né? A Sim, fim de atender aos interesses daquela instituição. Eu olho isso com uma certa preocupação e entendo que isso traz um empobrecimento do instituto, né? Porque acredito que a mediação só faz sentido quando o mediador, sim, tem o domínio da técnica, mas ele também tem habilidades transdisciplinares para transitar no que está para além da mediação, né? Ah, uhum, desculpa, para além da técnica da mediação. sim, sim. Te pergunto se, como especialista em CNV, dentre as tantas outras especialidades que tens, se você percebe também na CNV algum movimento nesse sentido. Eu percebo e eu gosto muito do que você fala, porque justamente é isso, né? É, 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 quando a gente se institucionaliza, né, as coisas começam a complicar, porque ou você anda de acordo com aquilo que a instituição está te dizendo, ou você sai. Tem um cara que eu gosto muito dele, que chama Osho, foi um grande místico lá no Sannyasi, e ele, Osho dizia assim, se você vai para uma igreja porque você não é religioso, você está lá para se conectar com a possibilidade de você ser religioso. Porque você pode encontrar o amor, o afeto em qualquer lugar do planeta e não precisa de um lugar específico. Mas quando você está dentro desse lugar específico, ou você segue aquela determinação, ou não segue. Eu só compartilhando uma coisa bem interessante, eu participava do movimento espírita e eu fui um dos fundadores também de uma casa da Joana de Anjos, né, que é uma Uhum, mentora espiritual. E uhum, aí, então, só que quando eles me convidavam para dar treinamento, a coisa lá dentro da casa, eu falava de outras coisas, falava de biologia, falava de química, falava de neurociência, falava de física quântica. E aí as pessoas dentro diziam assim, cara, você está fugindo, e eu não estava fugindo da temática, né? Só que eu não estava seguindo as normas da instituição. Então, o que que eu fiz? Eu me retirei, né? E aí, a partir daquele momento, eu disse para mim mesmo: eu nunca mais irei me institucionalizar. Porque se você entrou dentro de uma instituição, você precisa seguir aquela normatividade. E a gente sabe que a mediação, você tem uma linha mestra de algumas coisas que precisam ter acontecer. Mas se você não dançar com uma boa dança, você cria um roteiro extremamente engessado. O que que aconteceu? Quando eu comecei a estudar comunicação não violenta, eu acreditava, por exemplo, e as pessoas que eu estava ao meu redor diziam que você tem passos, né, da comunicação não violenta. Então, tipo assim, observação, sentimentos, necessidades e pedidos. E aí muita gente hoje vive nessa dinâmica. E eu, felizmente, quando escrevi o ABC do Girafés, que é o meu livro, o meu primeiro livro da comunicação não violenta, eu acreditava que não poderia ser assim, porque você pode começar por qualquer lado. uhum, Aí eu criei, ao invés de passos, eu abordo a ideia dos ingredientes. Por que que é o ingrediente? Porque você pode fazer um bolo e você pode começar botando o ovo antes do sal, ou botar a farinha antes do ovo. Então, de acordo com que a dinâmica daquele momento se apresenta, você age naquele sentido. Então, eu posso, na comunicação não violenta, começar: oi, Henrique, eu tenho um pedido para lhe fazer, porque a minha necessidade disso, entendeu? Mas eu posso começar pela necessidade. Henrique, eu preciso do teu apoio e eu queria lhe fazer um pedido a respeito disso. Então, eu começo pela necessidade. Mas eu também posso começar pelo sentimento, assim, ó, Henrique, eu estou frustrado, né, porque eu necessito de apoio e eu gostaria de fazer um pedido. Então, começando pelos sentimentos. Mas eu posso começar pela observação, dizendo, olha, em relação a tal coisa, eu observei e tal, e aí eu vou seguindo. Então, veja, é uma dança. E aí, felizmente, por exemplo, depois de muito tempo, acho que assim, você imagina que eu comecei a comunicação não violenta em 2005. Em 2018, olha o tempo, eu fui aprender uma coisa chamada girafa de rua, né? Então, seria legal a gente ter, talvez, a mediação de rua, né? Então, o que que é a girafa de rua? A girafa de a mediação ou a comunicação formal, ela é um caminho como se fosse uma orientação didática, uma sintaxe, por exemplo, de uma estrutura. Mas você não, se você engessar aquilo, você cria um ruído de comunicação comediando, por exemplo. Então, quando você usa a girafa de rua, você está ali dançando naquela possibilidade, criando conexões afetivas, emocionais e tal, para que possa aquilo funcionar.
E então, às vezes, a gente pensa muito na formalidade do processo e aí cria uma barreira de conexão, né? Você imagina, por exemplo, né, Henrique? Eu falo sobre isso, às vezes, por que que as pessoas têm muita dificuldade de encontrar pessoas para dos mediandos, né? Porque o universo da mediação para o mediador é extremamente natural. Mas para aquelas pessoas que chegam para mediação, aquilo ali é um inferno, porque elas nunca ouviram falar daquilo, entendeu? É a mesma coisa que uma pessoa que acha que a justiça não é para ela. Então, quando ela tem a possibilidade de ir para o fórum, por exemplo, de ter uma reunião lá com o juiz, ele fica em pânico, porque não é um ambiente natural para ele. Então, se a gente não cria uma mediação de rua, por exemplo, lascou. É, me faz muito sentido, Jefferson, quando você me traz que nós não podemos nos ater e nos prender à formalidade, né? Até porque me parece fazer mais sentido, pelo menos me ecoa melhor, nós pensarmos que a individualidade do mediando requer de nós essa flexibilidade, e quando você fala em dança, eu atrelo essa tua dança com flexibilidade, que é justamente de nós, enquanto mediadores, fluirmos de acordo com a necessidade, bailando, né? Conforme o caso concreto e as necessidades daquela mediação que estamos realizando. Então, me parece que quando nós tentamos padronizar, dizendo devemos começar assim, desenvolver assim e terminar assim, nós estamos encaixotando os mediandos como se todos fossem iguais, dando a todos o mesmo tratamento. E isso me parece muito fora de uma possibilidade, muito sintonizado de uma possibilidade de nós criarmos a tão necessária conexão com aquelas pessoas. Então, me chega muito bem essa tua fala de que nós temos que ter esse bailar. Não sei se isso faz sentido para ti. Faz sentido, porque o que que acontece? Nós somos muito ser emocional. E aí o que acontece? Se você, como mediador, não tem congruência emocional com o teu mediando, ele vai perceber que é só uma técnica, Uhum, que você está querendo usar uma estratégia para chegar a algum lugar. uhum, E aí, quando ele percebe isso, pode bloquear. Porque o que que ele precisa, basicamente? Ele precisa se sentir seguro, tanto fisicamente como emocionalmente dentro de um processo. Às vezes, você pode começar conversando coisas tão banais, aparentemente, ali, para criar um ambiente dessa dança, né? É como se fosse um começo de um bailado, né? E a pessoa uhum, começa, de repente, a se sentir mais confiante, baixa adrenalina, né? Ela começa a diminuir a pressão do sistema nervoso, que está muito ativado. E aí ela começa a abrir as percepções, porque ela está percebendo ali que você está no nível de acolhimento. Então, você não vai. A técnica formal, ela bloqueia o processo. Né? E isso, eu vejo isso na comunicação não violenta. Tanto que acontece o seguinte: quando você pega, por exemplo, pessoas que estão aprendendo a comunicação não violenta e elas aprendem dessa maneira formal, as pessoas vão dizer, tá, mas fala normal comigo agora, tá, por favor. Porque ela já percebe que aquilo ali é uma estratégia estranha, né? uhum, Que ela é uma conversa, entendeu? Eu, particularmente, por exemplo, nunca alguém me falou sobre isso. Tipo assim, lá vem você de novo usando a CNV comigo. Nunca aconteceu, entendeu? Por quê? Porque eu danço nesse processo. Aí, mas se você usa, olha só, eu quero fazer uma observação porque eu me sinto desse jeito, eu necessito, eu quero fazer um pedido. Lascou. A pessoa ela bloqueia. Ela vem você de novo com esse papo, compreende? O que você quer dizer, se eu compreendi, é que nós precisamos utilizar a CNV com naturalidade. É isso. É uma linguagem natural. Por exemplo, assim, ó, tem um cara que eu estudo que chama Thomas Gordon, o Dr. Thomas Gordon, né? E o Uhum, Dr. Thomas Gordon ele fala o seguinte: numa conversação, num processo de conflito, se você tem uma técnica, você sempre quer acelerar a marcha, entendeu? Então você quer passar pelas etapas que você foi treinado para fazer aquilo. Só que em determinados momentos da mediação, por exemplo, você precisa voltar à marcha, entendeu?
Porque voltar a marcha significa assim, compreender que a pessoa ficou intrigada com aquilo que foi comentado, mas você acabou não dando atenção para aquilo, né? Então, por exemplo, assim, eu noto muitas vezes quando eu estou dando uma palestra, algum treinamento, alguma coisa assim, que quando uma pessoa, não sei se você sabe, Henrique, mas assim, ó, quando uma pessoa faz um movimento muito curto aqui no senho, aqui, né, nas sobrancelhas, vamos ver se aparece assim, ó, Uhum, percebeu? Quando a uhum, pessoa faz esse movimento curto, significa que ela está contrariada com aquilo que eu falei, entendeu? E aí, se você continua acelerando a marcha, você perdeu aquela pessoa, porque ela tá pensando naquilo que ela não concorda. perfeito. Então, se o mediador tem atenção em relação a isso, ele vai recuar, puxar a marcha para trás e vai dizer: me parece que você não está de acordo com aquilo que foi abordado agora há pouco, não é mesmo? Aí ele vai dizer: é verdade, eu não gostei disso que foi falado aqui, entendeu? Mas se você vai na técnica, você não observa isso. Então, por isso que a mediação ela é muito mais do que simplesmente uma técnica. Ela envolve a inteligência emocional, envolve as microexpressões faciais, envolve o cérebro reptiliano, que é o meu livro novo que eu estou falando, envolve a questão do sistema nervoso parasimpático e simpático, as microexpressões faciais, né? O tom de voz, a generosidade vocal do que as coisas acontecem. Então, veja o universo gigantesco que a mediação. Se o mediador, por exemplo, tiver um tom de voz mais agressivo, é percebido pelo mediando como uma agressão, né? E aí ele bloqueia o processo. Então, aí você vai por água abaixo todas as técnicas, né? E aí a pessoa faz o quê? Né? Porque a essência da mediação, na verdade, é conexão. Uhum, Conexão. Você não consegue ter isso na mediação se você não conectar, perfeito, né? perfeito. É, Jefferson, muito, muito interessante essa tua fala, e isso sintoniza muito com várias conversas que eu venho tendo com colegas mediadores, e nessas conversas procuro lembrá-los de que nós, enquanto mediadores, nunca estamos prontos, porque o ofício de mediar nos exige tantas habilidades das mais diversas ciências, que nós temos uma necessidade permanente de nos lapidarmos. Então, eu Sim. costumo dizer que nós, enquanto mediadores, nunca chegamos a uma estação final. No máximo, alguma parada para um breve descanso e depois precisamos seguir. Então, gosto muito quando você nos faz um alerta sobre essa necessidade de nós nos prepararmos aí com várias capacitações nas mais diversas áreas para que bem possamos ofertar um trabalho, um serviço de qualidade para os medianos. Quando você traz aí com essa riqueza de detalhes, por exemplo, a necessidade de nós termos, eh, estarmos sempre alerta, inclusive por uma simples expressão facial do mediando, para que a gente não perca com ele a conexão, está ali apenas um dentre tantos exemplos que a gente poderia mostrar da importância que nós temos de nos ater aos detalhes, não é mesmo? Uhum. É isso. Olha só, por exemplo, assim, nós temos um tipo de emoção que é considerada uma das mais devastadoras que tem nos nossos relacionamentos, que chama-se desprezo. Então, você imagina que você tem os medianos, cada um de um lado, né? Porque o nosso rosto, por exemplo, ele é muito impactante. Ele é um display de computador ou de televisão que o tempo todo está revelando. E a maioria das nossas expressões faciais, nós não temos controles conscientes. Ela simplesmente acontece, né? Então, o que acontece? Se o mediador não é treinado também em fazer uma leitura facial, só para dar um exemplo de um cara que eu estudo para caramba, que chama Paul Ekman, né? Então, Paul Ekman tem um livro maravilhoso que eu recomendo para todos os mediadores, chama A Linguagem das Emoções. Uhum, E antes dos estudos do Paul Ekman, tinha uma ideia que você jamais poderia conseguir treinar uma via rápida neural. A via rápida neural é a via onde é que as microexpressões acontecem. uhum, Então, Paul Ekman criou uns programas de computador onde é que você consegue treinar o aprendizado da via rápida neural.
Olha que incrível isso. Então, eu fiz esse treinamento, né? Então, por isso que eu consigo, às vezes, uma pessoa está ali expressando, eu já sei o que ela está passando, né? E então, por exemplo, assim, você tem a maioria das microexpressões faciais, ela acontece no intervalo de tempo de 200 milissegundos. Quando você toma consciência de um evento, por exemplo, como a gente está conversando agora, a tua parte analítica vai compreender isso depois de 472 milissegundos. Olha que interessante. Então, por quê? Porque o som vai chegar no meu ouvido, vai vir para o cérebro, meu cérebro reptiliano, vai chegar no tálamo e ele vai dizer: olha, vou passar para a consciência porque você pode pensar sobre isso. Se for Uhum. ameaçador, não vai para a consciência e vai para a resposta da amígdala para fugir ou lutar. Compreende? Então, ela vai levar um tempo para chegar a informação de consciência até 470 milissegundos. A emoção do desprezo, ela acontece em 70 milissegundos. Compreende? Então, o que Uau! acontece? O desprezo, DS do português, significa retirar. Então, retirar o preso, que significa retirar o valor que eu dou para aquela pessoa. Né? Por Uhum. exemplo, nós temos uma outra microexpressão facial que é nojo, que quando você enruga aqui o nariz, faz assim, ó. Uhum. Então, se o mediador, por exemplo, percebe, talvez ele chega para o mediando e diga assim, olha, me parece que você está com nojo de determinada situação, é isso mesmo? Ele não vai afirmar, porque, mas ele vai dar um chute quase certeiro, porque ele está expressando isso, né? Então, se o outro lado responder afinar o lábio, por exemplo, ele está com raiva. Então, o mediador vai olhar para aquelas situações e dizer assim: me parece que você ficou com raiva do que você acabou de escutar. É isso mesmo? Veja, olha que genial. E a pessoa vai Uhum. dizer: é verdade, Henrique, eu fiquei com raiva, não me agradou o jeito que a outra pessoa falou, e daí você passou a marcha para frente. Compreende? Perfeito. Então, veja a importância dessas questões, né, dentro da questão emocional, na mediação, que foge todas as regras, né, que foi estabelecidas da mediação. Raramente eu conheço um processo de mediação que tem esses processos envolvidos aí. Jefferson, toda essa tua explicação, meu caro, reforça o que a gente já havia abordado, da importância do mediador ampliar ao máximo o seu conhecimento para que ele tenha essa capacidade de buscar melhor conduzir a mediação com todo esse arsenal que está disponível, basta que para isso a gente se aprofunde, estude e nos aprimore enquanto mediadores. E aí, deixa eu te perguntar. Penso e tenho defendido isso, que eu não consigo ofertar aquilo que eu não tenho para mim próprio, né? Uhum. E aí, retomando um pouquinho a questão da própria CNV, eu te pergunto, o que que mínima, eu sou um mediador que estou me capacitando, ou que estou aí iniciando a minha jornada, ou já estou há algum tempo na jornada e quero me lapidar um pouco mais. O que que você, enquanto especialista de CNV, nos diria que nós, mediadores, precisamos nos apropriar minimamente em termos de CNV, para que a gente possa ofertar uma melhor mediação para aqueles que nos dispomos a mediar. Então, antes eu só queria fazer uma observação Claro. em relação à palavra especialista. Eu, de certo sentido, não me agrada porque tem um cara que eu estudo chamado Buckminster Fuller, e ele fala que o problema do mundo são as especialidades, né? E eu Perfeito. conheço muita gente, por exemplo, que se julga especialista e quando você vai ver algum tipo de comportamento, aquilo ali não tem nada de especialista, né? Então, eu sou um aprendiz, né? É, de feiticeiro, né? Então, a gente está o tempo todo sendo um aprendiz, né? Aliás, a vida é isso, né? Mas, assim, o que que eu percebo que é fundamental para o mediador e o que a comunicação não violenta ela nos instrui, que é você desenvolver uma consciência de colocar a energia em observação dos fatos. Isso é uma das coisas mais desafiadoras que os seres humanos têm. Eu noto nos meus treinamentos, por exemplo, nas minhas palestras sobre da comunicação não violenta e das pessoas que falam sobre comunicação não violenta, que a observação, eles passam muito rápido sobre o processo da observação. E eu, no meu entender, por exemplo, e nem Marshall Rosenberg fala sobre isso, mas eu, no meu entender, a observação é o maior pilar
do processo da comunicação não violenta. Porque Uhum. eu preciso fazer um treinamento gigantesco para separar os meus julgamentos morais, a crítica, o diagnóstico, o rótulo que eu tenho a respeito do outro, as avaliações, para conseguir ver exatamente os fatos. Tanto que nos treinamentos, por exemplo, a parte que eu mais demoro, né, no sentido do treinamento, é quando a gente vai entrar na observação. Porque as pessoas têm a tendência a misturar observação com julgamentos, com avaliação. Então, quando o mediador está escutando alguma coisa ali, por exemplo, ele precisa ser aquele indivíduo que faça uma intervenção. Eu gosto disso. O Marshall chama isso de botar o nariz no negócio dos outros, ou botar a colher nos negócios dos outros, porque é isso, você precisa, como mediador, precisa ter uma educação sobre da CNV, onde você diga para o mediando, ei, isso aqui é uma mistura de julgamentos, você está fazendo julgamentos, né, que a gente chama de linguagem alienante da vida. Você está usando uma linguagem que aliena o outro, você não está falando do teu coração, uma linguagem da vida. Então você precisa trazer essa clareza para o mediando para que ele fale dos fatos e não misture julgamentos ou a linguagem alienante nesse processo. Então, mas aí é justamente isso, né? O mediador precisa conhecer como é que funciona isso. Ele precisa ter um conhecimento e uma atitude mental e existencial de que ele não está mais misturando no dia, porque é uma pegadinha muito fácil, porque aí tu foi treinado há milhares de anos para poder fazer isso, né? Você olha uma cena e rapidamente o teu cérebro diz assim, olha só, já julga, já condena, já censura. Então, veja, tirar isso do nosso cérebro é desafiador, porque é muito mais profundo do que isso. Eu sugiro até que alguém possa ler um livro muito legal que chama Blink, do Malcolm Gladwell. Não sei se você já leu. Não. Ele fala sobre a decisão num piscar de olhos. Hum. Então ele fala sobre isso, porque tem um teste americano chamado ITA, que é um teste de inconsciente rápido, que acontece nesse intervalo de tempo de menos de 400 milissegundos. E aí é ali que está a essência daquilo que a gente é, que a gente aprendeu, que a gente incorporou no nosso inconsciente. Então, o Malcolm Gladwell foi fazer esse teste de ITA e ele tinha uma parte do teste que tinha a ver com raças. E ele teve a tendência de responder tudo em direção aos brancos. E ele tem uma pele negra, porque ele é filho de jamaicano. E ele disse assim: como isso? E ele disse, daí ele foi dizer: eu fui treinado para olhar para o universo de pessoas brancas. Né? Tanto que até pouco tempo não existiam bonecas negras, né? Então, as crianças com pele negra usavam bonecas, né? Então, o teu Branca. cérebro ele é treinado, ele é doutrinado, né? Ele é hipnotizado para que você veja, misture observação com avaliação. Aí, a segunda etapa do processo que o Marshall Rosenberg fala é assim, ó, nunca desvalorize a ideia de que você precisa aprender sobre o vocabulário do sentimento e das emoções. Então, se o mediador não conhece o vocabulário do sentimento e das emoções, ele tem pouco recurso para contribuir com os seus medianos. Porque a maioria dos medianos que a gente conhece, por exemplo, ele sabe só um vocabulário da emoção. Eu me sinto bem, me sinto mal. Compreende? Mas ele não Uhum. sabe que tem outro aflito, motivado, contente, entusiasmado, preocupado, horrorizado. Tudo isso ele não conhece essa linguagem. Então, só para dar uma ideia, nós temos 6 emoções básicas que se ramificam 420 sentimentos. Né? Então, eu preciso, como mediador, também contribuir com o meu mediando para dar uma oferta amorosa de um sentimento que ele não conhece ou que ele não reconhece. Então, eu digo, me parece que você está preocupado e aflito, é isso? É dizer, é isso mesmo. Aí caiu a chave, é isso mesmo. Tipo, eureka. Então, você precisa aprender a linguagem do vocabulário e das emoções para poder ofertar, ou trazer mais clareza para as pessoas. Então, tem um cara chamado Eric Fromm, que ele diz assim: nós temos uma gama tão grande de sentimentos que podemos expressar que mais parece uma orquestra sinfônica tocando uma melodia. Mas falamos tão pouco e quase nada que mais parece um apito de metal quando você assopra, que você dá um som, entendeu? Então Sim. veja só, se o mediador não aprende sobre observação, né, e sentimentos, tem alguma coisa equivocada. Mas tem algo mais profundo ainda, que é o processo das necessidades humanas.
que, na verdade, quando você lê sobre comunicação não violenta e necessidade, você fica confuso porque você não consegue compreender com clareza o que significa isso. Mas no meu livro que eu trouxe, sobre necessidades humanas, eu falo sobre isso, que é os satisfatores, que são os agentes de satisfação para que você possa conseguir nutrir a necessidade que tá doída lá. Tanto que o Max Niff, né, que foi um dos economistas que foi uma referência para o Marshall, ele fala assim, quando o mediando chega, ele não fala dessa forma, né, mas quando o mediando chega para uma mediação, ele vem nas pobrezas. Ele está num estado de pobreza. O que ele quer dizer com isso? A necessidade dele não está nutrida. Então, ele está ali na mediação para encontrar nutrição para a necessidade. O que é a nutrição para a necessidade? Eu preciso de apoio, eu preciso de colaboração, eu preciso, né, de reconhecimento, eu preciso de respeito. Isso é nutrição para tirar ele da pobreza. Então, você só consegue ter uma solução eficaz da mediação quando você tira o mediando da pobreza. Eu nunca tinha pensado sobre isso, estou pensando agora com você aqui, Henrique. E é lindo isso. Porque enquanto ele estiver na pobreza, na escassez disso, não tem mediação, não tem solução. Não é isso? Uau, profundo, hein? Profundo. Só esse tema aí que você acabou de abordar já dá uma hora de conversa aqui se a gente der uma espichadinha, como se diz, né? Aham, aham. Eu fiquei encantado Jefferson, depois. Ah. não, conclua, por favor. Não, fiquei encantado, né, de pensar sobre isso, porque é justamente essa ideia, né? Sim, Por que que o mediano senta numa cadeira? Essa é a grande pergunta, né? Ele está ali porque ele está na pobreza. sim, Mas alguém tá numa riqueza arrogante, às vezes, no outro lado, sim, sim, entendeu? Então ele está na pobreza, mas ele está na pobreza da necessidade. Então, se o sim, mediador, por exemplo, ele precisa conhecer sobre a lista dos satisfatores, por exemplo, apoio, reconhecimento, afeto, carinho, segurança física, emocional, tudo isso são nutrientes para necessidades, né? Então, quando o outro diz assim, olha só, eu consigo contribuir com o apoio que você precisa. Pronto, saiu da pobreza. E aí a pessoa está aberta para dizer assim, agora eu assino o acordo. uhum, Enquanto ele não estiver na pobreza, né? E aí eu queria comentar mais uma coisa importante que me lembrou aqui, ó, que uma das coisas claro, bem importantes que a comunicação no Veranta fala, que é o seguinte: você nunca pode fechar uma negociação, né, buscar uma solução de uma mediação antes de checar com a pessoa como ela se sente, como é que o corpo dela está se sentindo em relação àquilo que está sendo acordado. Se ela sente um desconforto no corpo, é porque não chegou no coração do negócio. E se ela sentir desconforto e ela concordar com a solução, amanhã, quando ela tiver passado a mediação, ela vai dizer: que inferno que eu fiz. Olha a burrada que eu fui fazer. Eu fui lá no Henrique, fui fazer minha mediação, mas não era aquilo que eu queria. Então, o acordo pode ser muito benéfico para o mediador ou para o outro, mas foi péssimo para aquele que assinou. Então, tem muitas pessoas que assinam com acordos por estar cansado, por exemplo, por não aguentar mais. Mas no dia seguinte, quando reorganiza a emoção e volta a consciência daquilo, a pessoa diz: eu fiz um péssimo acordo. É mais ou menos como você estar na emoção e comprar um produto, né? Porque está emocionado ali, estimulado. No outro dia você olha para aquele produto na prateleira e diz assim, cara, por que que eu fui gastar essa grana aí? Né? É o mais que ou menos a você mesma. nos traz, então, é que uma boa mediação, ela inclusive vai trazer resultados positivos de um sentir no próprio corpo físico, é isso? Essa é a garantia que você tem de que a pessoa está disposta ao acordar. Olha só que Uhum, interessante. Essa é a base que a gente tem da nossa consciência, da nossa inteligência reptiliana, né, do meu livro que eu falo, que é o corpo que define se você está confortável ou não naquela decisão. Não é a uhum, mente. A mente ela dá pegadinhas, né? Por exemplo, eu quero dar um exemplo para você, é o seguinte: eu tinha um amigo que ele trabalhava numa empresa e recebeu uma proposta de uma outra empresa.
E aí ele perguntou para mim o que, que eu achava daquilo. Eu disse, olha, eu não tenho nada que achar, isso vai depender de você, né? Daí, disse, mas quando eu fui falar para o meu chefe, ele disse assim, não, eu te pago para você ficar na empresa que você está e não vá para outra, né? E aí ele acabou dizendo, ok, vou ficar então. Aí ele perguntou para mim assim, será que eu fiz a decisão, eu tomei uma decisão que de fato é uma decisão adequada? Eu digo, eu não sei, mas o teu corpo sabe. O teu corpo sabe. Como que você se sente? Ah, eu me sinto leve. Eu me sinto. Até a respiração flui com mais naturalidade. Então, a tua decisão está de acordo com aquilo que você. Porque quando você faz uma coisa e você se entende que ficou uma energia residual no teu corpo, não chegou naquilo que você queria. Então, por isso que a mediação não pode ser técnica, não pode ser roteiro, no sentido fixo e fechado assim. Precisa olhar e checar com o outro, porque a pior coisa dos mundos para o mediador é saber que aquilo criou ressentimento no outro. E aí ele vai falar mal do mediador. Ah, você vai fazer mediação com o Henrique lá? Ah, cara, não vai não, entendeu? Olha o que que deu em mim. Mas se ele sair com o corpo confortável, é um indicador de que ele vai sentir que aquilo ali valeu a pena. E aí ele vai te indicar para outras pessoas. Ele vai dizer, Perfeito. cara, olha só, eu fui lá no Henrique e aí fiz uma mediação com ele e me senti assim, ó, puxa vida, eu tô aliviado, minha vida mudou agora. Entendeu? Agora, se ele sentir, por exemplo, que ele saiu ressentido da mediação, lascou. Porque é que nem Entendi. aquele consumidor que se sente enganado. E ele vai contar para as outras pessoas e vai falar na rede social, não faça mediação com ele, entendeu? Então é todo esse cuidado emocional que precisa levar em conta dentro do processo. Perfeito, perfeito. Bem, Jefferson, você tem aí várias obras lançadas, né? Vários livros aí já publicados, alguns dos quais, inclusive, já tive o privilégio de lê-los. E Sim. aí, tomamos conhecimento, e você, inclusive, pontuou isso em alguns momentos aí da tua fala, que você está lançando uma nova obra, e eu gostaria, e não poderia, deixar de tocar nesse assunto, de passar essa oportunidade, sem te perguntar do que trata exatamente esse teu novo livro, qual é a abordagem, qual é a correlação dele com a mediação, por favor. Então, gratidão por perguntar sobre isso, né? Então, esse livro chama Inteligência Reptiliana. Dê amor ao seu cérebro réptil, né? Por que que eu comecei a pensar nisso? Quando eu falava nos meus treinamentos, nas minhas palestras sobre a ideia do réptil, eu ficava encantado com a maneira com que as pessoas ficavam encantadas com isso. Aí eu fui procurar sobre isso. O meu livro Inteligência Reptiliana é o único livro no mundo sobre essa temática. Não existe nada com essa temática, embora tenha, né, o tema sobre tronco encefálico, mas como o processo de inteligência reptiliana não existe. Então você pensa, por exemplo, assim, se fala muito de inteligência emocional, inteligência intelectual, inteligência musical, essa coisa toda, mas raramente se fala, e quase não se fala de inteligência reptiliana. Então, você imagina, por exemplo, que nós temos na base do nosso cérebro uma herança genética de reptiliana de 500 milhões de anos. Então, por exemplo, assim, quando você vai para o deserto do Saara, por exemplo, você está naquele calor, você consegue chegar lá porque os répteis lá no passado, experimentaram essa experiência e trouxeram como carga genética para dentro do teu corpo. Né? Então, quando você se adapta, quando você tem os mecanismos de defesa, é porque você tem uma herança reptiliana que está ali. Então, você tem uma área de 500 milhões de anos atuando todos os dias. 90% do que você faz no dia a dia depende do teu cérebro reptiliano. Deglutição, piscar de olhos, batimento cardíaco, sudorese, movimento, equilíbrio, tônus muscular, todos esses processos têm a ver, digestão, tudo isso tem a ver com o cérebro reptiliano. Ele regula, ele é um ser autonômico. Mas o que dentro do processo da mediação tem duas coisas bem importantes que é para ser ressaltada, que são os mecanismos de defesa. Então, o que são os mecanismos de defesa? Toda vez que o cérebro reptiliano detecta que existe uma ameaça dentro da mediação, por exemplo, eu vou ter três respostas bem básicas, que é ou eu luto, como um processo de defesa, ou eu fujo, eu não necessariamente fisicamente, mas eu posso fugir viajando na minha mente, mas tem gente que foge, quer sair dali, eu não fico mais aqui nesse lugar.
né? Ou eu congelo, que é a terceira possibilidade. Então a pessoa simplesmente congela e não diz mais nada e acabou o assunto. Então veja essa dinâmica vai acontecendo, né? Então você imagina, por exemplo, que nós conseguimos ler, o cérebro reptiliano consegue detectar uma microexpressão facial em 13 milissegundos. Isso praticamente não é nada. Então, assim, gostei, não gostei. Então, eu reajo. Então, nós podemos criar processos traumáticos dentro de um processo de mediação por não saber disso, né? Só para te dar uma ideia, uma coisa que parece curiosa, né? Eu estava assistindo um vídeo no TikTok de um rapaz que ele tem peixes de estimação, umas carpas, né, gigante que ele tem num açude. Ele começou a postar vídeo. E aí ele conhece as carpas pelo nome. Uhum. Essa é fulana, essa fulana, essa fulana e tal. E aí você sabe que o nível de consciência emocional da carpa e racional é praticamente quase nada. É um peixe ali que está ali, né, dentro do cérebro reptiliano, andando pela água e tal. E aí, então, ele entra dentro do açude e pega um monte de comida e começa a dar para cada um e dando o nome de cada um. Aí tem um peixe lá que ele não se aproxima dele. E aí, então, ele batizou esse peixe de O Desconfiado. E ele diz: esse é o desconfiado. Aí o que acontece? Por que, que ele falou que ele é desconfiado? Porque teve um rapaz que um dia chegou lá no açude e jogou um anzol lá e fisgou ele com o anzol na boca. A partir daquele momento que ele foi fisgado, ele nunca mais teve confiança. Então você imagina, quando a gente começa a não ter confiança no processo de mediação, é o nosso réptil que está falando. Então, qual é que é a base do processo da reptiliano da mediação? Segurança. Segurança. Se você não propõe segurança na mediação, não tem mediação. Então, veja só, e a segurança não só emocional, mas a segurança do ambiente. Você não pode fazer mediação em qualquer lugar. Você precisa ter uma mediação num lugar, num ambiente acolhedor, onde é que a pessoa se sinta em segurança. Só para te dar uma ideia, que é legal observar isso, Steve Porges, que é um neurocientista que descobriu a teoria polivagal, ele fala o seguinte, por exemplo, se você está tratando um paciente, né? No caso, ele falando de psicoterapeutas e tal, e você está conversando com alguém, e essa pessoa tem alguém que fica passando por trás dessa pessoa, seja num vidro ou um espaço assim, a pessoa não consegue conectar. Então, se você percebe que você tem um mediando, que ele tem muita desconfiança, como o peixe lá que tem desconfiança sobre as coisas, se você colocar ele mais próximo de uma parede, por exemplo, ele se sente mais confortável, porque ele vai saber que ninguém vai passar ali por trás dele. Então, ele está mais seguro ali. Não é? Então, veja, a inteligência reptiliana vai trabalhar na mediação de uma maneira impressionante, porque linka nesse processo. Então, na verdade, o que acontece? Nós temos uma balança homeostática que chama-se sistema nervoso simpático e parasimpático. E esse é regulado pelo cérebro reptiliano. Então, você imagina assim, ó, qual é que é a tendência que os mediandos têm quando chegam numa mediação? Com o sistema simpático estourando. O sistema simpático é o sistema do estresse, Uhum. né? É o sistema da vigília desse processo. Qual é a função do mediador e do o ambiente seguro? Trazer uma regulagem onde é que o parasimpático comece a atuar. E quando o parasimpático atua, a pessoa tem a mente mais aberta para o entendimento. Por isso que a gente diz assim, quando eu vou deitar na cama, o travesseiro é meu conselheiro. Por quê? Porque quando você deita, o parasimpático atua, e aí você abre a percepção para o entendimento. Mas enquanto os medianos estão no sistema simpático, eles não conseguem estar no processo de aceitação do outro. Ele está no processo de entrar em embate porque para você ser um guerreiro e para você lutar, você precisa ativar o parasimpático ou o simpático, né? Então você precisa estar ali armado e você só desarma se você ativar o simpático. Então isso é neuroquímico, é redes neurais de sistema nervoso, né? Caramba, demos Aham, aqui uma circulada, né, nos mais aham, diversos temas e fechamos aí de uma forma brilhante com essa tua abordagem sobre o livro. Inclusive, estou ansioso aí já para esperando aí a chegada do meu exemplar, que já fiz a aham. aquisição,
porque tenho certeza que essa tua abordagem também é e será uma forma importante de nós nos lapidarmos e entendermos, inclusive, melhor como podemos conduzir aí com as reações e com eh, a forma como os mediadores se posicionam, se portam numa sessão de mediação. E Sim. essa tua abordagem sempre tão sensível, Jefferson, sobre a importância de nós termos essas percepções apuradas, me Uhum. fazem muito sentido, porque acredito que assim temos a possibilidade de ofertar melhores experiências para os medianos. Porque eu acredito que nós, e eu sempre me recordo muito aí das minhas primeiras mediações, e eu fico pensando, gente, que caos, né? O que eu entreguei naquele momento, não que hoje talvez eu entregue algo é, exemplar, mas a gente vai percebendo o quanto que realmente ao nos permitirmos conhecer um pouco mais sobre o ser humano, porque embora a gente esteja falando aqui, né, Jefferson, sobre técnica de mediação, sobre CNV, sobre cérebro, a gente está falando no fundo, de seres humanos, né? E Sim, quanto é importante nós tentarmos entender a nós próprios e aos seres humanos como um todo, para que a gente possa, enquanto mediadores, ofertarmos um serviço com um pouco mais de qualidade, né? sim. Então, diante dessa brilhante fala, e eu fico aqui Uhum. realmente muito feliz da gente poder ter tido essa oportunidade de nos encontrarmos e conversarmos um pouco mais sobre toda essa tua vivência, sobre essa tua experiência, e a qual eu agradeço de pronto por você ter compartilhado conosco um pouco desse tanto saber. Eu passo aí para ti para que você faça tuas considerações finais e desde já, em nome de toda a família do Mediadores Brasil, de toda a equipe que está aqui no suporte, te agradecer profundamente, Jefferson, por Oh. teres nos disponibilizado esse tempo, por poderes estar aqui conosco, gentilmente ter ofertado tantas trocas que a gente teve nessa nossa conversa. Então, em nome de todos, meu muito obrigado, meu caro. Eu agradeço, né, de coração. É, a comunicação não violenta fala uma coisa bonita, né, que é andar de coração, né? Ela diz assim, nunca dê nada para alguém por obrigação, por medo, por culpa ou por vergonha. Ofereça isso de andar de coração. E aí a gente vai perceber que a gente consegue fazer uma sociedade emocionalmente inteligente, reptilianamente cuidadosa, né? Talvez algumas pessoas podem assistir agora depois a nossa live aqui e tal, e dizer assim, caramba, e olha só o que que eu não sei, né? Mas não adianta ficar se punindo por isso, né? A questão é que pequenos passos, né? Eu levei muitos anos para poder compreender toda essa dinâmica que para mim hoje fica leve e fácil de compreensão. Mas no início é assim mesmo, no início é relação, né? Você vai na técnica, você vai em coisas mais mecânicas, depois você dança, né? Acolhemos o mediador que podemos ser nesse momento. É sobre isso, né? É isso. E uma coisa muito fundamental é mostrar a sua vulnerabilidade, né? Para lembrar, tem um juiz agora que está muito famoso no Instagram, né, no TikTok, que ele é juiz que faz causas de aposentadoria rural. E ele tem um cargo de juiz, mas ele lida de uma vulnerabilidade e uma amorosidade tão grande com aquelas pessoas que ele virou famoso, né? Então, é colocar o coração na mediação. Colocar o coração na mediação. E colocar o coração na mediação não significa ser permissivo, mas significa ser vulnerável, significa ser afetivo, significa trazer a segurança que o réptil de cada um precisa, né? Então, eu sou grato, né, Henrique, pela nossa conversa. Temos assuntos gigantescos para seguir, né? E eu gosto muito de dizer que eu estou à disposição, conte comigo, né? Quando precisar, com as pessoas que querem me conectar. E é gratidão que estamos aí fazer esse mundo um mundo mais humano, né? É tão interessante isso, né? Porque ser humano, o ser, ele na verdade na origem da palavra significa esse. Então é esse humano. Então a palavra humano, ela vem da etimologia, significa humus, que é terra fértil.
Então, esse humano precisa de felicidade, esse humano precisa de nutrição. E aí a gente evolui, né? Então, esse humano a gente precisa fazer com que as pessoas, né? Porque o Felipe Zimbardo diz uma coisa muito interessante, que ele diz assim, a desumanização é uma catarata no cérebro. Olha que incrível isso. Nós precisamos buscar uma sociedade que humanize, né? Esse humano. Então, gratidão, gratidão. A gratidão é minha, amigo, e de todos nós que Oh, temos a oportunidade de compartilhar esses minutos com você. Então, nosso muito não, obrigado mais uma vez e até breve. E aproveite, por favor, aí, aproveito a oportunidade, meu caro, e te peço que transmita um afetuoso abraço à nossa amiga Raquel, que inclusive ok, será uma das entrevistadas também do Mediadores Brasil, a qual eu tenho também, tal qual, para com o amigo, um grande apreço. Então, muito obrigado maravilha. e até breve, viu? Até breve.